Tudo acontece de maravilhoso em tudo que é lugar. Agora, em Quintaparica, a gente luta. Eu estou aqui com o Naomar Almeida. Ele é reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia. E já lutou muito para conseguir uma universidade aqui, né, Naomar? Quando eu era reitor da Universidade Federal da Bahia, tivemos várias iniciativas, algumas delas muito interessantes, como, por exemplo, a questão da arqueologia subaquática, já que tem muitos naufrágios por aqui que poderiam se tornar uma atração acadêmica, científica e também turística, mas como muitas iniciativas, elas foram de alguma forma transferidas, porque aqui é também território do Recôncavo. E quando organizamos a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, o FRB, de certa maneira a gente respeitou a jurisdição. Mas no momento eu estou reitor da Federal do Sul da Bahia. E estamos lá iniciando um projeto com umas características bastante potencialmente de interesse para a interiorização da formação universitária no Brasil. Você gosta desse cargo de reitor, né, Naomar? Não, não é um cargo, é uma missão. É competência, diga assim. Não, é uma missão, porque de certo modo, quem entra na universidade e se engaja de fato nos projetos da universidade vê que não é possível desenvolver ciência, tecnologia, inovação, criação apenas de modo isolado. Se a gente não abrir, não distribuir, não desconcentrar, é possível você terminar tendo uma instituição elitizada e que vai beneficiar somente a uns poucos. E isso é fatal para o desenvolvimento social e humano, né? Eu não concordo, desculpe lhe interromper, eu não concordo com essa coisa da universidade botar para negros. Eu acho que a gente termina dando uma rateada mesmo. Você não acha, não? Não. A universidade sempre foi branca. E num país e num estado onde tem uma maioria da população muito pobre. Eu acho que a questão não é nem negro, não negro, índio, não índio. É a classe econômica. É só que a classe econômica que tem recursos consegue financiar com maior facilidade a preparação de seus filhos para entrar na universidade pública. E aí fica uma perversão que é terrível. O Brasil tem isso, a Bahia também muito. Quem pode pagar ganha acesso à universidade pública e não paga, a de melhor qualidade, inclusive. E os pobres lutam muito e terminam entrando na universidade privada, e eles são forçados a pagar. Agora tem alguns programas que, de algum modo, modulam essa diferença, mas continua sendo uma perversão muito grande. Por exemplo, a Universidade Federal da Bahia, quando eu entrei como reitor, tinha alguns cursos com 95% de brancos ricos, né? E outros cursos, principalmente aqueles de um prestígio social mais reduzido, tinha pessoas mais pobres. E a grande questão da universidade é uma formação mais democrática, fazer com que o que ela produz de positivo seja mais acessível a todos, porque somente assim o Brasil vai diminuir essa grande desigualdade social. Então, porque o nosso país é muito complicado no sentido que a gente diz de correção. Eu já vi brancos entrar como negro na universidade, já foi denunciado, inclusive filhos de rico. Não seria mais certo, então, que tivesse do poder aquisitivo menor para entrar e não precisar ter esse rótulo, eu sou negro, por isso eu consegui a vaga? Isso, na verdade, é um mal-entendido geral. O sistema de cotas é um sistema de cota social e dentro dele tem uma cota étnico-racial. Então, nesse momento, existe uma lei federal onde pelo menos 50% dos acessos às universidades públicas devem ser para alunos egressos de escola pública, que faz uma correção do ponto de vista socioeconômico. Agora, dentro dessa cota, existe uma subcota que repõe a proporção demográfica. Por exemplo, a Bahia tem 75% de negros, alguma coisa como 3, 4% de índios. Essa cota, dentro da outra cota, faz com que, pelo menos, essa proporcionalidade demográfica seja recomposta. No nosso caso, lá na Federal do Sul da Bahia, nós
colocamos uma cota ainda mais radical do que essa. Nós temos 85% das nossas vagas nos colégios universitários reservadas para alunos de escola pública. Por quê? Aí sim. Porque 85% dos alunos de escola pública na nossa região, dos alunos do ensino médio na nossa região são de escola pública. Isso significa que a gente repõe dentro da universidade uma certa proporcionalidade. Agora, qual é a outra questão aí? É que dentro daqueles alunos de escola pública tem também ainda um diferencial de renda. Então, o aluno de uma família muito pobre tem muita pouca chance de entrar na universidade. Então, essa lei federal, que todas as universidades federais até 2015 vão ter que se adaptar, a nossa, na verdade, já passa muito na frente dos 50%. Além disso, tem que 25% dessas vagas devem ser reservadas para alunos de baixa renda, quer dizer, aqueles que vêm de renda familiar abaixo branco ou preto, branco ou negro, né? Mas se você faz qualquer verificação, a maior parte dos pobres na Bahia são negros. Outro dia alguém agradeceu a princesa Isabel por ela ter libertado os escravos. E um professor, Emerval da Hora aqui, eu não sei se você conhece, já foi secretário de Educação, presidente da Câmara, ele escreveu embaixo assim: eu não sei por que vocês agradecem tanto a princesa Isabel. Ela libertou, mas não deu nenhum apoio depois. Tanto é que hoje os nossos negros estão passando por isso. Você concorda com essa questão? É uma discussão realmente, eu acho, complexa por um lado, mas por outro lado também é uma discussão muito simples. O Brasil foi o último país a libertar, libertar nesse sentido, no sentido de abolir a escravidão. Mas existe ainda trabalho escravo. Né? E esse conceito de escravidão, conceito legal de escravidão, quer dizer, tornar ilegal a escravidão, o nosso sistema político demorou muito assim, e realmente ainda mantém uma série de repercussões e consequências dessa questão. Ainda temos muito racismo nesse país, tem também uma questão de negação disso. Muitos sujeitos têm a descendência africana, inclusive na aparência, e não tem a identidade, não conserva a tradição, não valoriza os aspectos simbólicos e culturais. Então, é uma questão muito complexa. Agora, nós temos ainda, mais sério, um genocídio na nossa história, que é das populações que estavam aqui e que foram dizimadas, e dizimadas numa escala realmente impressionante, de uma população estimada em mais de 5 milhões de pessoas, e terminou menos de 300 mil. Né? É claro que tem toda uma dívida política a ser reconhecida por um lado, e por outro lado, de algum modo, ser resgatada como dívida e se paga como dívida, porque senão a sociedade brasileira vai ficar com esses fantasmas das raízes da sua violência, da desigualdade, dessa perversidade, até mesmo usando a educação como modo de reprodução dessas dívidas totais. Eu acredito que a universidade se organizou no Brasil como um dos instrumentos de reafirmação e reconfirmação dessa sociedade desigual e perversa, é o lugar onde mais claramente a gente deve fazer intervenções, investimentos. E alguns deles que podem até desagradar a certos segmentos, porque são justamente os segmentos que são reproduzidos no sistema antigo. O que fizemos na Federal do Sul da Bahia foi pegar esta concepção de política social na universidade e enfrentar, além da exclusão social, da exclusão racial, da exclusão étnica, da exclusão de gênero que tem em certos pontos, né? Introduzir também a exclusão territorial. Ser pobre na periferia de uma cidade ou de uma região metropolitana é muito menos excludente do que ser pobre no município mais pobre no sul da Bahia. Aqueles municípios pequenos, em especial em áreas rurais, a gente precisa ter uma
uma política especial. E foi isso que nós constituímos ao trazer um conjunto de ideias que já funcionam em outros países, que na história do Brasil já ocorreram, já foram pensadas, concebidas, principalmente pelo gênio Dionísio Teixeira, e criamos uma rede de colégios universitários. Isso significa que no sul da Bahia, o jovem de um município pequeno como Quaraci ou como Itamaraju pode entrar na universidade sem sair de onde mora. Porque em vez da gente abrir vagas num centro que obriga ele a se deslocar, e os mais pobres não podem perder os empregos, e os empregos são sazonais, são territoriais, são empregos localizados, né? Eles podem entrar na universidade, e já estão fazendo isso, sem sair de onde moram. Isso viabiliza uma possibilidade de recuperação de alguns jovens. Mas isso você fala das escolas, né? Do que os colégios universitários da UFBS estão fazendo, é isso? Isso, mas eles não são ensino médio, já são educação superior. O primeiro ano da nossa universidade pode ser feito nas sedes, Itabuna, Porto Seguro ou Teixeira, ou nos colégios universitários de modo igual, usando inclusive uma concentração de tecnologia, para que tanto aulas possam ser emitidas, quanto os alunos tenham acesso à rede, à internet. Então, boa parte dos investimentos que a gente está fazendo é para viabilizar o acesso dos alunos nos municípios a tudo que a universidade faz, até redefinindo isso que tem sido mal empregado, que muitas vezes se chama de educação ou ensino à distância, mas nós estamos aplicando de um modo tal que, igualmente, todos os sujeitos tenham acesso aos processos de formação. Normalmente alguma coisa, isso já tem em Itabuna, já tem em Nazaré, Santo Antônio de Jesus. Existe a possibilidade de trazer para Salinas, Veracruz, Itaparica? O que você está mencionando já existe é um detalhe desse processo, porque esse sistema não é possível ser aplicado no modelo curricular que tradicionalmente a universidade tem, que é o aluno faz o vestibular e agora o Enem para entrar direto no curso de profissão. Então isso obriga o jovem a escolher o curso antes de saber o que é. E muitas vezes entra, quer mudar, não pode, porque ele fez o processo seletivo para aquilo. O que você está mencionando é o que a gente chama de bacharelados interdisciplinares, que aplicamos na Federal da Bahia desde 2007, aprovamos, 2008 implantamos, 2009 entrou a primeira turma, de alunos que eles não precisam escolher o curso, eles bastam escolher a área e entram para bacharelados interdisciplinares em saúde, em humanidades, em artes, em ciências. A nossa universidade adota esse modelo e é isso que permite o primeiro ano ser um primeiro ano de formação geral comum a todos. A Federal do Recôncavo da Bahia, em Santo Antônio de Jesus e em Santo Amaro, e também, eu creio, em Cruz das Almas, tem bacharelados interdisciplinares. Ela está habilitada a abrir colégios universitários porque já tem uma parte da sua estrutura curricular ajustável a esse modelo. Então, a resposta à sua pergunta é simples, é possível sim. Se a Universidade Federal do Recôncavo ou a própria Universidade Federal da Bahia radicalizarem isso que a gente chama de regime de ciclos. O primeiro ciclo ser o bacharelado interdisciplinar, podendo ser também licenciaturas, que é outra característica do nosso desenho, e ter o primeiro ano, a formação geral descentralizada nos municípios através de colégios universitários. Isso a gente tem que ficar implorando, então. Vamos embora, reitor da Universidade Federal da Bahia, o reitor da Universidade do Recôncavo, né? Para poder chegar aqui. E as autoridades daqui têm que se mostrar bastante interessadas, né, Nalmar? Porque senão a coisa não vai rolar, né? Eu posso contar um pouco a história, muito rapidamente, do que aconteceu lá na região sul da Bahia. Os prefeitos se mobilizaram, fizemos muitas audiências públicas e eles têm praticamente uma mobilização na região para a abertura de colégios universitários. Conseguimos já abrir colégios em Ilhéus, em Itabuna e em Teixeira, nas 3 sedes, em Porto Seguro, em Cabralha, Ibicaraí, Quaraci e Itamaraju.
E vamos abrir agora em um número maior de municípios. Certamente, os outros municípios da região, são 48 municípios, alguns deles são muito pequenos e não poderão acolher, porque nós precisamos ter uma escala de alunos que concluam o ensino médio, mas eles estão se organizando em consórcios municipais. Aí, por exemplo, eu não sei quantos alunos completam o ensino médio aqui em Itaparica. Se for mais de 300, essa é uma proporção boa, porque nós podemos oferecer uma vaga para cada 3 que concluem. Isso aumenta muito mais as chances dos alunos. Eles bastam se submeter ao Enem e se apresentar em um processo seletivo que termina sendo localizado no município ou na região no entorno. Agora, municípios pequenos têm se organizado em consórcios. Por exemplo, Almadina, Itapitanga e Quaraci formaram um consórcio. Mas eles são próximos também, né? Precisa ser próximo, né? Uma condição que, senão não vai funcionar, né? Para viabilizar principalmente o controle de qualidade, porque a grande diferença desse modelo para os modelos de ensino à distância, digamos, que estão sendo vendidos aí, principalmente pelo setor privado de educação, é que tem controle de qualidade. Além da qualidade dos professores, você tem uma qualidade da avaliação. Daí que essa territorialização e a constituição em rede são critérios imprescindíveis para você confirmar que o aluno, mesmo estando num município 60, 70 quilômetros da sede, ele está tendo acesso a uma educação da qualidade equivalente à que o aluno da sede está recebendo. Ai, não, mas a gente tem um assunto aqui para 500 anos, viu? E já vi que você é conversa fácil. Eu vou lhe convidar para você hoje participar do meu programa de Salinas da Margarida. Eu vou dar um jeito aqui para eu conseguir lhe entrevistar. E a gente também lhe convidar no meu canal PP e a gente ficar em contato. Vamos ver se a gente consegue lutar e fazer uma coisa boa, né? Uma coisa, pelo menos, que perpetue a gente e diga, valeu a pena ela existir em Itaparica, né? Eu me comprometo a ajudar nessa luta. Evidentemente, a gente não pode interferir nos processos, porque as universidades são autônomas e elas têm uma certa jurisdição territorial. A nossa é sul da Bahia. Temos uma população de 1,5 milhão de habitantes, 48 municípios. O nosso projeto vai alcançar 29 municípios, além dos quilombos, das aldeias e de assentamentos que têm formação no ensino médio. O conceito que a gente está trabalhando é aumentar a chance do jovem pobre em escola pública, na rede pública, que conclui o ensino médio, e a educação superior para ele vai ser uma vantagem na vida. Vai permitir que eles tenham instrumentos de mobilidade social que permitam, de algum modo, a universidade contribuir para que, nas regiões onde ela atua, ela seja uma instituição, de fato, promotora de desenvolvimento social, de integração social, principalmente, e não apenas um enclave, onde, como acontece com muita frequência, se abrem cursos com grande competição, e a juventude de uma certa região não tem acesso àqueles cursos. Isso aconteceu agora no oeste da Bahia. Primeiro vestibular do curso de medicina, do primeiro curso de medicina, não tem nenhum aluno da região. Né? Todos são de fora. E aí a juventude da região fica sem perspectiva, assistindo, e não é nem de camarote, assistindo assim, de um modo lamentável, que os investimentos públicos não estão trazendo o benefício direto à população, nem contribuindo para o resgate daquela situação social, econômica e muitas vezes pessoal, que deveria fazer parte da chance de todos, da oportunidade de todos. Temos lá no Sul exemplos assim já fantásticos, já estamos funcionando desde agosto, perto de 800 alunos, a maioria nos colégios universitários, e exemplos assim fantásticos, tá? Eles fazem blogs, estão num entusiasmo imenso ao verificar que boa parte do talento que eles têm, e talento diversificado, não teria nenhuma chance, nenhuma possibilidade de sucesso caso a instituição não tivesse esse desenho, essa forma mais inclusiva, né? Então, eu me ponho à disposição para colaborar para que as outras universidades da Bahia também modifiquem o seu perfil elitista e o que na sua estrutura não tem contribuído, colaborado para a missão social da instituição.
Vamos trabalhar, viu, gente? A gente vai. O que a gente precisa ter é um amigo. Quando a gente consegue um amigo, o resto a gente luta, não é assim? É isso. E vai dar certo. Muito obrigada, viu, Nomar? Gente, a sala de estar com Tereza, canal PP. É pena não poder fazer 2 horas de entrevista, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão ficar assim. Obrigada, Tereza. Obrigada. Tchau, tchau, gente.